Olá, gente. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero fazer aqui um comentário sobre o 7 de setembro, porque muitas igrejas, muitos pastores estão convocando seus membros, seus rebanhos, para estarem na Paulista, em Brasília, na Praça dos Três Poderes, protestando em favor do presidente da República. Muito bem, a gente apoia o nosso presidente. Até o presente momento a gente crê que ele é um homem sério, direito. A gente, até o presente momento, nós não vimos nenhum caso de corrupção no governo, coisas que há muitos anos a gente não via, porque o Brasil é conhecido como o país da corrupção. E graças a Deus, o atual presidente com seus ministros não podem serem acusados de nenhum tipo de corrupção. Estão querendo aí inventar, estão procurando, investigando, mas até o presente momento não estão achando. Mas tudo bem. Uns vão para a Paulista, outros vão para a Praça dos Três Poderes, outros vão para outras praças. As grandes cidades estarão fazendo essa grande manifestação no dia 7 de setembro. Mas a Igreja Deus e Amor está convocando os seus membros, seus obreiros, seus pastores, não para irem para a Paulista, não para irem para uma praça pública protestar, mas a Igreja Deus e Amor está fazendo como fez o rei, aquele rei que convocou o povo para orar e jejuar, e alcançaram a vitória de Deus. Então, dia 7 de setembro, em todas as igrejas Deus e Amor do Brasil, haverá um grande clamor pela pátria, um grande clamor pela nossa nação. Nós não vamos para a Paulista e nem para uma praça fazer protesto, mas nós vamos orar conforme nos ensina a palavra de Deus, porque essa guerra é uma guerra espiritual, é um mundo espiritual, e a gente só vence o mundo espiritual com oração. Então a diretoria da Igreja Deus e Amor está dando uma lição, podemos dizer assim, uma lição em muitos pastores, porque infelizmente hoje tem pastores que eles estão aí na política, estão aí brigando por cargos políticos, e eu, na minha opinião, biblicamente falando, o pastor, ele não tem que entrar em política. Deus não chamou o pastor para ser político. Deus chamou o pastor para cuidar do rebanho, para cuidar da obra de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, o pastor, ele tem que ficar de fora de política. Ele não pode entrar em política. Não existe esse negócio de pastor querer ser deputado, querer ser governador, presidente, vereador. Esquece disso. Quando você vê um pastor entrando em política, meu irmão, infelizmente, ele já está, podemos dizer, ele perdeu o foco. Muitos foram levantados por Deus,
Deus levantou com muito poder, com muita unção. O nome deles correu, ficaram famosos, fama, e eles aproveitaram essa fama, esse conhecimento que Deus os deu para entrar em política. Eles aproveitaram a fama, o nome que foi dado pelo próprio Deus, reconhecidos no Brasil inteiro, não é? Pastores que eram cheios da graça do Espírito Santo, hoje são pastores vazios, sem a graça, sem a unção, sem o poder, pregam pelo conhecimento que eles têm, o conhecimento teológico, conhecimento bíblico, mas eles perderam o foco. Hoje o assunto deles é política. O assunto deles hoje é essas coisas do mundo, que Jesus disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então eu falo sem medo que quando um pastor entra na política, ele está completamente fora da direção de Deus. Está completamente fora da direção de Deus. Eu já vi pessoas dizer assim: mas a gente precisa deles lá em Brasília para defender a igreja, para defender... Irmão, a Constituição, ela já defende as igrejas. A Constituição defende todas as igrejas. Então nós já somos protegidos pela Constituição. E outra coisa também, não adianta você votar em pastor, querer colocar pastor na política, porque não vai resolver nada, meu irmão. A Bíblia vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir. Se tiver que vier perseguição, vai vir perseguição. Se tiver que vier luta, vai vir, não adianta. Com pastor lá ou sem pastor, vai vir luta, perseguição. Então, nós não podemos servir a dois senhores. O crente, quando ele entra na política, irmão, o pastor, quando entra na política, só o sangue de Jesus, só o sangue do Cordeiro, ele é dominado por aquilo. A política é um vício, a política é uma coisa terrível. O camarada acorda falando de política e vai dormir falando de política. É que nem aquela pessoa quando é fanática em futebol. Você já viu aquelas pessoas fanáticas em futebol? O assunto delas é futebol? Então, não podemos servir a dois senhores. Você que é crente, você que é um pastor, está pensando em se candidatar a ser um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, sai fora disso, meu irmão. Sai fora disso, não entra nisso não. Não se corrompe não, sai fora disso. A política é mais suja do que o rio Tietê. É mais suja do que o rio Tietê. Homem honesto, direito, que não adianta, irmão, você entrar em política, não adianta, sai fora disso, irmão. Você vai perder a sua salvação, você vai perder a vida eterna por causa de política. Então eu parabenizo a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que não está convocando o povo para ir para uma praça fazer protestos, mas está convocando o povo para ir para as igrejas orar, porque somente Deus é quem pode mudar os rumos da nossa nação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.